Crise econômica desde 2014. Inflação acumulada até 2016 de 800% ao ano. Aumento exorbitante na taxa de homicídios. Mais de 6 milhões de venezuelanos acabaram fugindo da sua terra para tentar uma vida melhor em outro lugar. Isso representa mais de 20% da população da Venezuela que acabou simplesmente saindo do país. Mas por que será que tudo isso aconteceu e está acontecendo na Venezuela? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. E será que o Brasil está andando no mesmo caminho que a Venezuela hoje? O meu nome é Leonardo Almeida e esse é o Investidor Racional. E antes de qualquer coisa, clica no botão de gostei e se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar muito e vai ajudar a espalhar essa mensagem para outras pessoas que possam ter o mesmo interesse do que você. Toda a situação que a Venezuela passa hoje vem de políticas que no início pareciam ser saudáveis e boas para a população, porém que acabaram sendo muito prejudiciais no médio a longo prazo e que acarretaram muitas consequências econômicas para o país. Para a gente chegar até esse momento, nós vamos fazer uma breve análise da história para conseguir verificar os fatos que trouxeram essa crise que a Venezuela passa hoje. A Venezuela, se você não sabe, deveria de ser um dos países mais ricos do mundo, porque a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas por que será que a Venezuela não consegue aproveitar e não aproveitou esse fator ao seu favor? Bom, eu diria que isso foi por causa de uma má gestão das políticas e dos recursos do país. Mas tudo começou em 1989. Uma manifestação de venezuelanos na sua capital, Caracas, contra o governo de Carlos André Pérez, que era o então presidente da Venezuela na época, marcado por um governo de muita corrupção. Essa manifestação teve as principais causas o aumento dos preços dos combustíveis e também das passagens dos transportes públicos. Sempre em que há um momento de instabilidade política dentro do país, algumas peças podem acabar se movendo. E com toda essa confusão, Hugo Chávez acabou ganhando muita influência e muito poder dentro da Venezuela. Com o apoio do povo que estava muito insatisfeito com o governo, em 1992, Chávez acaba liderando um golpe de Estado contra o presidente. Então, em 1998, Chávez acaba tomando o poder e se tornando o presidente da Venezuela. Chávez dizia que tinha a inspiração de Simón Bolívar, que era um general venezuelano do século XIX, responsável pela independência de muitos países latino-americanos, inclusive da Venezuela. Essa inspiração, segundo Chávez, trouxe para ele os ideais do bolivarianismo, que são basicamente, na sua concepção, caracterizados por um Estado grande, intervencionista na economia e com um planejamento central. Ou seja, o tipo de política que leva o Estado a ser maior e controlar mais as finanças e a economia diretamente, o que acaba trazendo mais poder para o Estado. Dessas ideias, Hugo Chávez tirou o chavismo, que buscava 3 pontos essencialmente, que são a união dos estados latinos em um único estado, uma implantação do nacionalismo após a união dos estados e, por fim, uma economia estatal, ou seja, centralizada no estado. Tudo isso tornaria o estado maior e mais poderoso, fazendo com que as pessoas que o governassem se tornassem excepcionalmente poderosas. Como eu já citei nesse vídeo, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Focando nisso, Chávez acabou nacionalizando mais de 60 empresas petrolíferas durante o seu mandato. E isso acabou fazendo com que o governo colocasse muito dinheiro e fizesse muito investimento nesse setor, fazendo com que o mesmo se endividasse muito e acabasse ficando, inclusive, dependente desse setor. Já que no momento em que você coloca tanto investimento numa área, se essa área não for rentável para você de alguma forma, é como se você estivesse jogando dinheiro no lixo. Mas o que aconteceu foi que Chávez acabou aumentando artificialmente os salários das pessoas no setor petrolífero, buscando atrair a mão de obra, o que ele conseguiu.
Porém, a mão de obra teve que acabar migrando de outros setores da economia para o setor petrolífero, ou seja, incentivados pelos investimentos do governo e o aumento de salários da área, as pessoas acabaram largando seus empregos em outros setores da economia e foram trabalhar no setor petrolífero. O problema disso é que acabou se criando uma carência nos outros setores da economia. Esses outros setores da economia começaram a ficar defasados e por isso a sua oferta de produtos também reduziu, já que com menos mão de obra nos outros setores, esses já não conseguiam mais produzir a quantidade necessária para conseguir manter a demanda que a população tinha. Mas como as pessoas estavam ganhando bem, principalmente as pessoas que trabalhavam no setor petrolífero, essas tinham sim dinheiro para gastar e tinham o poder para comprar os produtos da economia. Com uma demanda que foi crescente nesse período e uma oferta de produtos que acabou diminuindo pela lei da oferta e da demanda, com uma menor quantidade de produtos no mercado e uma demanda crescente, acabou que esses produtos aumentaram o seu preço, justamente pela ideia de escassez que começou-se a se criar nesse momento. Para impedir que os preços aumentassem sem controle, Chaves adotou um tabelamento de preços. Para conter um aumento ilimitado dos preços dos produtos na economia, Chaves decide adotar um tabelamento de preços. O tabelamento de preços é o ato de fixar o preço dos produtos num determinado patamar. Ou seja, o preço da carne, do arroz e do café não pode passar de um determinado preço. Essa é uma atitude desesperada e errada para conter o aumento dos preços e a inflação dentro de um país. Mas a verdade é que você não consegue ajustar os preços dos produtos artificialmente dessa forma e fazer com que isso dê certo no longo prazo. O que acontece é que, como o tabelamento de preços cria um preço artificial para o produto, e esse preço é diferente do que o produto realmente vale no mercado atual, isso cria um aumento do consumo daquele produto, já que o governo forçou uma redução desse preço, porém o próprio mercado avalia que, pela lei da oferta e da demanda, aquele produto deveria de valer mais. E isso faz com que aquele produto com um preço menor do que realmente deveria ser, seja mais procurado ainda. Isso fez com que a demanda aumentasse mais ainda pelos produtos e como a produção por esses produtos permaneceu igual, já que a mão de obra migrou para o setor petrolífero, a demanda aumentou mais ainda com o tabelamento de preços e a produção se manteve, fazendo com que houvesse uma escassez desses produtos dentro da economia. E aí a coisa realmente começou a desandar, porque começou a haver falta de produtos nas prateleiras dos mercados e as pessoas tinham que fazer filas para conseguir um prato de comida. Mas, seguindo a história, em 2012, Chaves se afastou da presidência por motivos de doença e quem assumiu o cargo foi o seu vice-presidente Nicolás Maduro. Maduro seguiu a linha política de Chaves, só que ele também acabou acrescentando mais algumas coisinhas. No governo de Maduro nós também vimos a expropriação dos bens por parte do governo. Isso quer dizer que em 2014, Maduro ordena que pessoas que tenham 3 ou mais imóveis vendam esses imóveis excedentes e, em caso de recusa de vender esses imóveis, essas pessoas deveriam de pagar uma multa ou até mesmo ter esses imóveis tomados pelo governo. A inflação durante o período do governo de Maduro conseguiu chegar à marca de 1 milhão % de aumento. Isso acabou gerando também uma escassez enorme dos produtos básicos da economia. Também foi um governo marcado por uma extrema corrupção, já que a percepção de corrupção por parte da população venezuelana aumentou de 63% para 75% de 2012 a 2013, em um ano de governo de Nicolás Maduro. O desemprego subiu exorbitantemente no ano de 2016, levado por uma inflação alta
e a estatização das empresas, que acabou secando a mão de obra no mercado. Com esse aumento exorbitante da inflação e de todos os produtos no geral da economia, isso também acarretou numa crise hospitalar, já que os produtos hospitalares acabaram também aumentando de preço e os remédios e utensílios necessários já não podiam mais ser adquiridos e acabaram também ficando em escassez. Isso fez com que a população da Venezuela já não pudesse mais ser atendida com qualidade dentro do seu país. Isso também fez com que muitos venezuelanos acabassem saindo do país em busca de atendimento médico. Com isso, o indicador da expectativa de vida do país também acabou caindo, o que acabou colocando a Venezuela numa situação realmente muito ruim. E no Brasil, será que nós podemos chegar a um cenário semelhante ao da Venezuela? Atualmente, nós temos dois caminhos, que é um caminho mais voltado para a esquerda do Estado maior e um caminho voltado para a direita, com um Estado mais enxuto. A verdade é que Lula tem ideias mais semelhantes com as de Chávez e Maduro. Até mais que isso, Lula já se declarou um amigo pessoal do já falecido Chávez. E as relações com os presidentes da Venezuela já foram muito estreitas, concluindo até mesmo alguns projetos juntos. E até 2016, o Brasil estava ao lado da Venezuela, apoiando o país contra os conflitos mundiais, que representavam um ataque ideológico dos países capitalistas à Venezuela, vendo toda aquela desgraça que acontecia no país. As políticas do Partido dos Trabalhadores, o PT, seguem em alguns pontos a linha de governo de Chávez e Maduro. O PT acabou criando várias estatais, sendo mais de 43 empresas estatizadas pelo governo. Além disso, Lula também já citou que no seu governo ele pode sim também adotar o tabelamento de preços dentro da economia, uma prática que nós já vimos que não dá certo em nenhum caso, pois é uma solução muito simplista para um problema que exige um raciocínio maior para ser resolvido. E a verdade é que medidas simplistas e de ação imediata acabam machucando a economia no médio a longo prazo. E muitas vezes algumas medidas, talvez até tomadas pensando no bem da população, podem até parecer boas no curto prazo, porém sempre acabam acarretando em consequências econômicas no futuro. Por isso, há sempre, num tipo de governo mais populista, um grande crescimento do país no começo, porque esse dá mais crédito para a população, injeta mais dinheiro na economia e dá dinheiro para os mais pobres, estatiza empresas e acaba colocando mais postos de trabalho, aumenta artificialmente os salários dos funcionários e faz pressão nos preços para que esses abaixem, como por exemplo com o tabelamento de preços. Porém, todas as consequências econômicas desses atos acabam vindo mais cedo ou mais tarde. E em muitos desses casos, o que acontece é que as pessoas acabam tendo um maior poder de compra, porém, com uma manutenção da produção de riqueza dentro do país, as pessoas no longo prazo acabam perdendo esse poder de compra. E isso são consequências que a gente só consegue enxergar com o tempo. Lula já citou que irá estatizar algumas empresas do setor agrícola e adotar o tabelamento de preços. Além disso, ele vai desfazer as privatizações que ocorreram durante o governo Bolsonaro e também aumentar o número de ministérios. Esses fatores, sim, se assemelham com a metodologia de governo de Chávez e Maduro, o que pode levar a gente a pensar que o Brasil está seguindo esse caminho. Mas eu também não acredito que isso vai tornar o Brasil uma Venezuela do dia para a noite. Esse processo ele demora muito tempo para ocorrer. Ele é lento e gradual. Então não é o Lula sendo eleito presidente que o Brasil do dia para a noite vai virar uma Venezuela, fazendo com que a nossa moeda acabe se desvalorizando, nós tenhamos escassez de produtos e maior desemprego no longo prazo. Dentro do ranking dos países mais livres economicamente e dos países que nós chamamos de primeiro mundo, todos esses adotam o livre mercado como um direcionamento econômico. O mercado ele tem a capacidade de se autorregular. Com a lei da oferta e da demanda, o próprio mercado pode acabar regulando os preços e deixando tudo em ordem,
com o mínimo de intervenção do Estado, caso necessário. Um Estado menor também significa menos gastos, como impostos, e isso faz com que o dinheiro se mantenha no setor privado e faça com que as pessoas tenham mais incentivos para investir na criação de novas empresas, o que consequentemente também aumenta a demanda por força de trabalho, fazendo com que a quantidade de pessoas empregadas aumente e, consequentemente, as pessoas tenham um aumento do seu poder de compra. Isso tudo feito de forma natural, com o livre mercado. E há sim países de primeiro mundo com grandes cargas tributárias. Porém, o governo necessariamente precisa saber ter uma boa gestão desses recursos, ao invés de simplesmente não pensar em arrecadar. Além disso, quanto maior o Estado, maior as chances de corrupção e de desvio de recursos públicos. Mas o que você acha sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder. De resto, eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. O meu nome é Leonardo Almeida, esse é o Investidor Racional e nos vemos no próximo vídeo.